Ó, vou falar um negócio. A inveja é um negócio destrutivo. O Bolsonaro tá assim, com muita inveja, mas muita inveja da viagem do Lula à Europa. O Lula, a maneira como o Lula foi recebido em vários países, na Alemanha, no Parlamento Europeu, na Espanha, mas principalmente na França, com pompas de chefe de Estado, os assessores do Bolsonaro admitem que isso foi uma maneira de humilhar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi humilhado com a viagem do Lula à Europa. E vamos lembrar que enquanto o Lula estava na Europa, o Bolsonaro visitava ditadores árabes e estava lá em hotéis 5 estrelas e não tinha evento nenhum, compromisso nenhum. Por exemplo, no dia em que o Lula foi recebido pelo presidente da França com pompas de chefe de Estado, o Bolsonaro passeou de moto pelo Catar. Passeou de moto, ele fez um passeio de moto, depois visitou um estádio de futebol. Visitou. Fechou alguma coisa? Assinou alguma coisa? Não. Fez turismo. É isso que fez o Bolsonaro. Então o Bolsonaro agora falou que também fará um tour pela Europa, vai visitar seus aliados. Só tem um problema, o Bolsonaro só tem 2 aliados. O Bolsonaro está planejando uma viagem nas próximas semanas para a Polônia e para a Hungria. Ele também mandou o embaixador dele para a Rússia para implorar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que receba o Bolsonaro. Assim ele terá 3 compromissos lá na Europa. Oh, a coisa tá ruim para ele. Vou explicar aqui as conexões do Bolsonaro com os fascistas de lá, porque eles estão cada vez mais ampliando o seu leque de conexões fascistas. Por quê? O fascismo no mundo inteiro, na Espanha tem o Vox, na Polônia é o partido lá, se chama PiS, que é o partido do presidente, na Hungria é o Orbán, em Israel tinha o fascista de lá que saiu agora do governo. Eles estão unidos e eles veem o Brasil como o principal ponto do mundo onde o fascismo não pode sair do poder. Porque hoje o Brasil, dos países que tem governo fascista, é o país que é o maior país, é o mais importante deles. E 2022, prepara porque vai ser uma guerra. Eles vão fazer de tudo, não só os fascistas aqui do Brasil, mas com apoio de toda a coalizão fascista mundial, que eles chamam de conservadores, farão de tudo para que o Bolsonaro não saia do poder no Brasil. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, olha, um segundinho, e vamos rir da cara do Bolsonaro, que eu vou falar de como são respeitados os aliados do Bolsonaro lá na Hungria e na Polônia. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, um segundo, não paga nada, e você se inscrevendo, você apoia a oposição ao desgoverno. Quanto mais inscritos a gente tiver, com mais força a gente chega em 2022, porque, ó, serão muitas fake news. Se você achou que 2018 a eleição foi suja, prepara, porque em 2022 vai ser muito mais suja e o bolsonarismo vai tentar eleger mais de 100, 150 deputados fascistas. A gente sabe que o Bolsonaro conseguiu eleger muitos deputados que colaram na imagem com ele, como Kim Kataguiri, esses babacas do MBL, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, e que depois traíram o bolsonarismo e se tornaram oposição. Hoje a maioria deles está apoiando o Sérgio Moro, que é outro fascista, um fascista diferente do Bolsonaro. Mas em 2022 ele vai tentar eleger 100, 150 fascistas mesmo, gente que é Bolsonaro raiz. Então a gente precisa chegar com força para evitar que isso aconteça, evitar essa desgraça. Por isso, um segundinho, inscreva-se no canal. Agora vamos falar das viagens do Bolsonaro, fazer um paralelo com as viagens do Lula, ó. O Bolsonaro vai para Polônia e vai para Hungria. Ele estava pensando em ir lá para março, abril, para esses 2 países, até porque a maioria dos países da Europa exige o passaporte da vacinação e o Bolsonaro não está vacinado. Mais do que isso, a maioria dos líderes mundiais se recusa a encontrar o Bolsonaro exatamente porque ele nem vacinado tá. E hoje, no primeiro mundo, você vê uma pessoa que não é vacinada e fala, meu Deus, que pessoa burra. Esse aqui é distância, parece uma pessoa que tem alguma doença contagiosa, que exatamente a Covid é uma doença contagiosa, e quem não está vacinado pode contaminar mais gente do que quem está vacinado. Além disso, quem está vacinado pode entrar em contato com o vírus e acabar nem se contaminando. E quando se contamina, a carga viral que essa pessoa, estando assintomática ou não, mas vacinada, ela dissemina para as outras é muito menor. Então é sempre mais seguro se encontrar com pessoas que já estão vacinadas, por todos esses motivos. Ok, então ninguém quer se encontrar com o Bolsonaro. Porém, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Eu, Thiago, tenho convicção de que o primeiro vacinado no Brasil foi o Bolsonaro. E, inclusive, se alguém me perguntar, acho que o Bolsonaro já tomou as 3 doses. Aí já tomou até a dose de reforço. Porém, ele colocou sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele. Só que pegaria mal ele falar que foi o primeiro vacinado, primeiro porque todos os bolsonaristas raiz, muitos deles, eles são antivacinas, o Bolsonaro faz um discurso antivacina e o Bolsonaro não comprou as vacinas. Então ia pegar muito mal ele mostrar que foi o primeiro vacinado, mas ó, tudo leva a crer que sim. Provavelmente ele vai falar isso e os fascistas lá da Polônia e da Hungria
ficaram sabendo, o Bolsonaro está vacinado e vão se encontrar com ele. A Polônia em 2015 deu uma guinada ao fascismo. A Polônia tinha um governo, sempre teve governos lá de direita. Nunca teve, depois que acabou a União Soviética, a Polônia não era parte da União Soviética, mas o governo era aliado, era um governo lá que eles chamavam de comunista. E aí, depois que acabou, lá nos anos 90, só governos de direita. Aí é de muito direita para pouco direita, mas nunca teve um governo de centro-esquerda. Tá. Saiu um governo de direita e entrou a extrema-direita lá em 2015. Eu morava na Polônia e eu lembro a diferença que foi. Em questão de 6 meses, começaram a tratar mal todos os estrangeiros. Porque aqui, a extrema-direita, eles são racistas, são machistas, são homofóbicos. Enfim, eles têm todas as pautas ruins. Tudo que é de ruim, de pior, eles apoiam. Lá, uma das principais pautas era a xenofobia. Então, várias vezes me chamavam de árabe, falavam, volta pro Paquistão. Eu falava, nunca fui pro Paquistão, como é que eu vou voltar? Enfim, eles estavam loucos, começaram a ficar cada vez mais violentos contra os estrangeiros. Um dos motivos pelos quais eu saí de lá, que não tenho obrigação de ficar morando em um país em que boa parte da população se tornou fascista. Depois, muita gente foi mudando de opinião e tudo mais quanto ao partido que está no poder lá, mas eles conseguiram ganhar as eleições em 2020, no ano passado. Eles impediram os poloneses que estavam fora do país de votar. 5 milhões de poloneses moram fora da Polônia. Eles sempre votavam por correio, mas o governo fez uma manobra para que eles não conseguissem votar. Minha esposa, por exemplo, é polonesa, o papel para ela votar chegou 2 dias antes da eleição. Ou seja, ela tinha que votar, enviar o papel até Curitiba, não existe mais Sedex 10, por conta do sucateamento dos correios. Não havia tempo hábil para ela enviar uma carta para a Embaixada da Polônia em Curitiba antes da eleição. E vários poloneses que moram no Reino Unido e em outros países também só receberam o papel para votar, a cédula, depois da eleição. Por conta disso, o presidente conseguiu se reeleger assim por uma margem mínima dos votos. Ok, o presidente lá se chama Andrzej Duda. Andrzej Duda, ele fez uma coisa que ele vai ensinar o Bolsonaro. Ele criou uma corte que fica acima da Suprema Corte de lá. Então tem lá o chamado STF lá da Polônia. Ele criou um tribunal para julgar os ministros do STF da Polônia. É isso que ele fez, que é mais ou menos um plano que o Bolsonaro tinha e estava disseminando antes do 7 de setembro, que era criar um tribunal militar acima do STF para julgar os ministros. É o que aconteceu. Qualquer decisão que os ministros lá da Suprema Corte tomassem que o governo não gostasse, essa nova corte, cujo todos os integrantes forem indicados pelo presidente, podia demitir os ministros da Suprema Corte de lá. Então ele conseguiu aparelhar todo o poder judiciário. Ele já tinha controle do legislativo, do executivo e o poder judiciário. É isso, quem diz isso não sou eu. Tem vários livros de história que mostram. Geralmente o poder judiciário é a última barreira até que um país se torne uma ditadura. E o poder judiciário era a última barreira lá, ele conseguiu tomar o poder judiciário. A União Europeia começou a impôs uma multa diária para a Polônia desde outubro. Eles estão pagando diariamente uma multa de milhões e milhões de euros. Quer dizer, boa parte do orçamento da Polônia vai para pagar multa para a União Europeia enquanto ele não dissolver esse tribunal que fica acima da Suprema Corte de lá. Entre outras coisas, ele conseguiu aprovar regulações contra o aborto. Por exemplo, hoje na Polônia, é um exemplo que é muito falado lá, eu sei porque a minha esposa é polonesa, eu vejo muita coisa lá da Polônia, é o seguinte: se uma mulher for estuprada, lá na Polônia, ela fica grávida e ela abortar esse filho, ela pega 25 anos de cadeia. O estuprador pega só 15. E veja bem, se ela não abortar, o estuprador tem direito à metade da guarda. Só pra você ter ideia da loucura que ficou lá, porque eles são extremistas como o Bolsonaro. Então, quando você fala, o Bolsonaro é machista, racista, homofóbico, lá eles estão tentando implantar leis para prender quem for homossexual. Estão tentando, só que tem muita resistência da sociedade. Lá eles protestam. Tem um protesto semanal contra o governo lá, protestos grandes contra o governo lá na Polônia. Na Hungria, o fascista de lá, que é o Orbán, Orbán é o da Turquia. O fascista lá da Hungria, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu, além de dissolver o Supremo Tribunal de lá, ele conseguiu dissolver os canais de mídia. Sabe o que ele começou a fazer? Ele e os apoiadores dele começaram a comprar primeiramente os jornais, porque ainda não existiam redes sociais. Depois depois de comprar os maiores jornais do país, começaram a comprar canais de TV. Quando algum canal de TV não queria vender, o governo impunha multas, sanções, tudo mais. Para quê? Para que essas redes de TV aceitassem vender para apoiadores do governo. Assim ele controla toda a mídia. E quando chega alguma mídia contra o governo, ele censura, ele prende os jornalistas. Antes de que se tornem famosos, ele já vai prendendo. Esse é o governo da Hungria,
que vai se encontrar com o Bolsonaro. Esses dois vão se encontrar com o Bolsonaro. Para quem não sabe, o Bolsonaro manda vários integrantes do governo para a Hungria e para a Polônia todos os anos. Esse ano mesmo foram mais de 10 viagens à Polônia de integrantes do governo, inclusive o Eduardo Bolsonaro foi para a Polônia no passado, foi para a Polônia esse ano também e muito provavelmente irá novamente quando o Jair Bolsonaro for. E aí o Bolsonaro mandou um embaixador para a Rússia, ele vai implorar para o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, para que ele receba o Bolsonaro. Assim, a viagem do Bolsonaro não fica limitada a apenas Polônia e Hungria, ele vai encontrar também com a Rússia. Rodando numa cidade de Santa Catarina, chama Luzerna, Santa Catarina, que deu 84% dos votos ao demônio em 2018. Olha só. Tá aqui um trecho, ó, outro trecho lá. Aqui um trecho. Quem quiser nos apoiar, ó, ontem a gente também rodou em São Bernardo, Santo André e Diadema, também estamos rodando em São Paulo. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de me seguir também nas outras redes sociais. Quanto mais seguidores, maior o alcance, mais a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Falou!